Olá, hoje vamos falar sobre a linguagem e como ela pode se tornar um grande aporte dentro da construção do filósofo, dentro da construção de alguém que vai buscar novas visões de mundo, né? E esse assunto, né, ele se interpenetra em vários outros, né? Quando a gente fala de linguagem, a gente entende um pouco de poesia, né? Na verdade, muito, né, de poesia. Entende também que é necessário desenvolver uma certa educação que consiga transmitir através de uma linguagem mais, vamos dizer assim, refinada, no aspecto em que consiga ampliar e absorver níveis de consciência mais próprios do ser humano. Então, sempre que eu falo de linguagem, eu falo da linguagem como uma espécie de ponte, né? E a ponte, ela tem duas conexões principais que a gente faz, né, de primeira, que é a ponte como um elemento que une caminhos, né, que consegue conectar elementos, e a ponte como essa capacidade que nós temos de abranger mais espaço, né, ou seja, com a ponte eu consigo conectar outros locais, né? Então há essa espécie de abrangência e de conexão, né? E a gente poderia pensar na ponte como outras figuras, mas eu estou falando isso porque a linguagem pressupõe o entendimento de certas colocações, de certas conexões e de certas maneiras de transmitir, de realizar o discurso, tá? E com isso é importante, vou tentar explicar de uma forma bem simples, tá? É importante a gente fazer algumas distinções, né, sobre a linguagem, como a gente costuma aplicar, né? Às vezes a gente faz uma diferenciação e um distanciamento do que da linguagem lógica e, vamos dizer assim, denotativa, concreta, direta, com vamos dizer assim, as figuras de linguagem, a linguagem figurativa, a linguagem conotativa, né? Ou seja, quando a gente fala de conotação, a gente pensa em diferentes significados que uma palavra possa ter, diferentes sentidos. E quando a gente fala de linguagem conotativa, a gente geralmente pensa em figuras de linguagem, a gente pensa em gírias, em elementos que não são a maneira direta como a gente falaria, né? Quando a gente fala de lógica, a gente vai buscar, né, ou a gente vai compreender a linguagem quase como uma estrutura rígida, né, e fixa, onde cada elemento toma a parte que está e não pode ser, isso não pode ser modificado, né? Isso não pode ser modificado e não pode ser não pode ser modificado mesmo, porque à medida que você modifica isso, você vai desestruturando isso, né? Quase como um elemento rígido, né, de um banco de três pés, né, de um tripé, onde se qualquer um dos elementos sair, né, independente da ordem, ele não vai conseguir se sustentar, tá? E, e muitas vezes as pessoas acham que esse é o ponto, o ápice, né, da linguagem, onde ela perde os seus diversos sentidos e ela comunica sem perder nada, sem ter múltiplos sentidos, né? Para os clássicos, para a tradição, a gente não se observa assim. É necessário ter uma capacidade de comunicar as coisas de maneira lógica, de forma que não gere ambiguidades. Porém, quando a gente fala de desenvolvimento do ser humano e da educação, né? Você deve estar ouvindo uns barulhos no fundo aqui, a casa está um caos, mas vamos ver se espero que não atrapalhe o vídeo. Então, na medida que a gente desenvolva uma capacidade de comunicação, a gente também consegue desenvolver uma linguagem ou uma transmissão que consiga abarcar múltiplos sentidos. Então, quando eu transmito alguma coisa, eu pego algum verso, algum elemento de algum poeta, de alguma peça, eu vou então abranger não apenas um significado, mas vários outros do que podem estar ali, certo?
Então, isso é esse ponto, né? Ou seja, onde você tem um significado sendo transmitido diretamente e um outro significado que pode ser lido de forma mais profunda ou de maneira que eles estão ali, mas não estão de forma escancarada, vamos assim dizer, né? Precisamos cavar ali para poder transmitir essa mensagem, né? Esse ponto, esse patamar é o patamar do símbolo, tá? Então, quando eu falo, quando o poeta fala, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Então Camões vai e escreve esse verso que ficou imortalizado na língua portuguesa e todo o poema, na verdade, né? Então, ele está falando do fogo mesmo, fogo físico, né? Mas o fogo ele não só tem aquele sentido literal de fogo, né? E aí talvez você pode dizer, mas é um fogo que arde sem se ver, é um fogo invisível, talvez um fogo de outra substância, né? Tipo o metanol, que, né, queima invisível. Mas enfim, a gente pode ficar com as maluquices assim, mas quando o fato mesmo, né, que ele está trazendo é um símbolo muito antigo, que é o símbolo do fogo, e que tem múltiplas conotações em múltiplas culturas diferentes, e na própria civilização ocidental a gente vai ter o fogo como um elemento importante para o desenvolvimento da inteligência, como um elemento que demarca a consciência, como um elemento que destrói as relações, né, como um elemento passional. Então o fogo em si, ele é o fogo, ele pode, ele tem uma ideia que se manifesta através da chama, né? Inclusive, o fogo ele pode ser feito, né, de diversas substâncias, enfim. E o gás que nós usamos tem um fogo meio azulado, né? Justamente porque o fogo em si, o que importa do fogo, né, nesse caso, é essa capacidade de queimar, né? E de quente e seco, né? Vamos dizer assim. Esse símbolo de ser quente e seco. E para o simbolismo, né, para a linguagem simbólica, é isso que é mais importante. Você ter a capacidade de transmitir essas figuras, né, essas imagens, com essas, com a sua capacidade, o que a sua presença já transmite, né, vamos assim dizer. Então, para eu alcançar essa linguagem simbólica, eu preciso ter uma bem desenvolvida, né, no indivíduo, no sujeito, uma capacidade dialética, né? Não que a dialética seja uma arte de interpretar símbolos, tá? Não é isso. Mas a dialética é a capacidade e a arte que temos, né? De poder pegar um objeto, pegar um ente, pegar um ser e observar ele de diversos pontos de vista, como uma espécie de escada onde se leva, né, de uma ponta até outra ponta. Então, desse ponto de vista, quando eu coloco, por exemplo, o fogo numa escala dialética, eu vou ter essas diversas possibilidades, né? E, por exemplo, se eu penso em outra coisa, no caso o amor, né, como eu já tratei em outros vídeos aqui, o amor ele vai ser simplesmente uma atração carnal, ou vai ser uma amizade, ou vai ser, né, o amor entre pais e filhos, ou vai ser o amor do ser humano para com a ideia, e assim por diante, até você chegar ao amor que conecta todos os seres ao ser absoluto, né? Assim diz a tradição, como Plotino, né, fala bastante sobre isso. Boyce também fala um tanto, né, mas não conheço mais tanto, mas ele fala algo nessa linha, né, de que vamos subindo através de uma espécie de escada dialética até chegar a, vamos dizer assim, a providência divina, a inteligência divina, tá? Então, quando a gente pensa na linguagem como um elemento que desenvolve
esses elementos, né, relacionados à transmissão, a gente tem que pensar que uma frase ela tem múltiplos sentidos e fora os sentidos que se possa atribuir, que são verdadeiros, eu ainda posso atribuir uma série de sentidos falsos, né? Uma série de sentidos que são, vamos dizer assim, incorporados ou acrescentados através de uma subjetividade da pessoa que nos escuta, né? Cheguei a comentar sobre isso lá no perfil do Instagram, né? sobre isso, né? Como a gente consegue atribuir, colocar certas coisas que não estão dentro da obra a partir da nossa experiência, né? Isso pode gerar um efeito positivo, mas pode também ser um desastre, porque é aquela mesma capacidade, né, que faz com que algumas conversas a gente não consiga se comunicar com objetividade, com clareza, porque a gente sempre está olhando para o que o outro coloca como uma ofensa, como uma afronta, como um elemento perigoso, né? É um fator que é preocupante, né, de fato. E à medida em que a gente vai desenvolvendo a capacidade de poder fazer essa leitura, né, não só do sentido, vamos dizer assim, concreto, lógico que a frase está dizendo, mas conseguindo trazer, pegar o tom, né, o caráter, vamos chamar isso de a intenção e a entonação que a frase traz. Isso faz com que a gente consiga desenvolver a linguagem de forma mais clara, mais profunda em nós, né? Então, a linguagem como essa ponte, ela vai fazer essa ponte justamente dos sentidos interiores, né, para os exteriores, e à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa, a gente consegue também perscrutar, né, a alma alheia, a alma do outro, na medida que a gente consegue conhecê-la, né? E aí eu falei que a linguagem vai se relacionar com o desenvolvimento da filosofia, claro, e o desenvolvimento da educação, né? São coisas que se complementam, que se desenvolvem, não vou dizer em paralelo, né, e nem de forma conjunta, né, mas que tem uma certa dependência, sim, porque sem uma boa linguagem você não consegue estabelecer um vocabulário filosófico, né, uma diferenciação do que usamos para tratar das coisas vulgares, das coisas do dia a dia, e do que usamos para tratar daquilo que é mais, vamos dizer assim, mais elevado, daquilo que fala da nossa alma, enquanto a sua condição mais potente, mais sublime, né? Daí então que como essas coisas todas vão se articular, né? Você tem a filosofia como essa busca da sabedoria que vamos assim, palavras muito pobres e diretas, né, seria aquilo que nos leva a encontrar o melhor que nós somos, né? Ou a nossa melhor versão, já que o pessoal gosta de usar isso, mas nós só temos uma única versão, né? A gente precisa simplesmente reencontrá-la, não é como se fosse um software que se atualiza, né? É um outro pensamento, mas não vem ao caso aqui. Então a gente precisa, a filosofia se propõe a alcançar a sabedoria, e a sabedoria pressupõe uma certa condição do ser humano, uma certa condição humana que é capaz de perceber a verdade, é capaz de exercitar certas virtudes, certas ações que são diferentes da ação comum, tá? E justamente a filosofia, para falar da verdade, vai precisar de certas palavras, não só de certas palavras, mas de certo sentido mais profundo, tá? Porque às vezes a gente fala de palavras certas para chegar a certos assuntos e fica parecendo que é uma questão de acumular vocabulário, né? Se fosse esse o caso, bastava ler o dicionário e a gente já teria assimilado todas as capacidades possíveis da língua. Mas não se trata disso. O dicionário é um aporte para que a gente entenda as utilizações da palavra e os sentidos que já foram catalogados para aquela palavra, para que a gente possa ter um certo aporte, né?
mas nunca que vai substituir a utilização no contexto, né? Para quem, para quem pegar a referência, as palavras são como ferramentas, né? E todo mundo já deve ter feito, né, uma obra ou alguma ação em casa, né, que usou uma ferramenta diferente da que era a correta, né? Então, para quebrar alguma coisa na parede, vai usar uma talhadeira, né, com um martelo, usou uma chave de fenda no lugar, né? Não é a ideal nem a que fez o melhor serviço, mas era a que tinha disponível, né? E alcançou-se o mesmo resultado. Talvez não da forma ideal ou até mais adequada, né? E da mesma forma as palavras, elas fazem essa ação conosco, né? Eu tenho algo a ser realizado, eu preciso transmitir uma mensagem, eu preciso realizar uma conexão, juntar, né, como a ponte que eu falei, e às vezes eu não tenho as melhores tábuas disponíveis, então vou usar o que tiver para fazer isso, né? Então essa é a dificuldade, né, de se transmitir com palavras pobres e mal qualificadas. É como se eu estivesse atravessando o rio a nado, enquanto antes eu teria uma ponte para poder atravessar correndo sem o menor problema, tá? E agora entrando na parte da educação, né? Educação, em poucas palavras também, é a capacidade de tirar do outro, né, aquilo que ele tem de melhor, né? A gente chama de eduzir, é a palavra correta. É eduzir o que ele tem de melhor, e essa capacidade de eduzir, né, que o educador possui, ela vai ser muito mais eficaz e adequada se estiver se utilizando de uma linguagem elevada, né? Porque se trata de entender as limitações da linguagem do outro, né? do aluno, né? Do discípulo, e fazer com que ele possua os meios necessários para sair daquele ponto onde se está e que possa chegar até um outro ponto, né? Então, desse ponto de vista, a linguagem, ela permite com que a gente possa acessar o mundo do outro, tá? Então, como diz o Gustavo Corsão naquele livro, A Descoberta do Outro. Então, a linguagem, ela permite que isso se faça, né? E quando eu falo de linguagem que se permita conhecer o outro, eu não consigo pensar em outra coisa mais eficaz e mais própria do que a poesia, a música, a poesia, a arte, a poesia, a arte, né? Então, a linguagem que se desenvolve como uma arte, como uma capacidade de expressar esses sentimentos, são também a melhor forma de alcançar o outro, aquele que nos escuta, a melhor forma também de descobrir o outro. Então, há uma relação, né, muito intrínseca, né, muito fechada, muito amalgamada entre esses termos, né, a linguagem, a filosofia, a arte, a poesia, enfim, e a educação. Então, linguagem, educação, arte, vamos botar a poesia. A linguagem, a educação, poesia e filosofia são termos que estão muito relacionados e se comunicam, né? Vamos dizer assim, se possibilitam mutuamente através do desenvolvimento da linguagem, tá? Então, vamos dizer assim, a linguagem seria uma ponte, né, mestre, que vai unir todas essas coisas, que são artes que trabalham logos, né, que trabalham a palavra, a capacidade de um discurso bem unificado, bem ajustado. Lembrando que a arte busca chegar ao símbolo, e para isso a gente precisaria desenvolver essa dialética que faz com que as palavras e os entes e os seres, né, tenham... Vixe, Maria, o negócio tá feio. Que as palavras e os entes tenham a sua correta, vamos dizer assim, medida para cada momento.
Vocês viram então que são muitos elementos, são muitos termos, mas que todos eles estão relacionados de forma muito intrínseca, muito fechadinha, né? Não é intrínseca a palavra, mas eu não estou lembrando a palavra correta. Mas elas estão todas bem ajustadas, tá? Então, vamos ficando por aqui. Eu já quis trazer o que eu trouxe por hoje também. Então, o negócio aí fora tá ficando meio bagunçado, então vai começar a atrapalhar o vídeo. Tá bem? Caso tenha gostado do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima.